8h08, acerte o seu relógio aqui como em sua casa, horário de Brasília. E por falar em Brasília, a gente volta a falar sobre os bastidores da capital do poder, porque o Senado Federal aprovou nesta terça-feira, por 48 votos a 20, um calendário especial para analisar a proposta de emenda à Constituição que limita poderes do Supremo Tribunal Federal. Dessa maneira, segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a PEC será o primeiro item da pauta do plenário nesta quarta-feira. Para uma emenda à Constituição ser aprovada, é necessária a votação em 2 turnos, com apoio de, no mínimo, de 49 senadores em cada um deles. Depois, o texto segue para a Câmara, onde também precisa ser votado em 2 turnos. O texto restringe as possibilidades de ministros do STF e desembargadores tomarem decisões individuais, as chamadas decisões monocráticas. Mais cedo, nesta terça, Pacheco disse que o texto não é uma afronta, nem uma retaliação do Congresso ao Judiciário. O texto foi aprovado pela CCJ do Senado em outubro, em uma votação relâmpago. A proposta em tramitação no Senado prevê que magistrados da Corte não poderão, por exemplo, por meio de decisão individual, cassar atos dos presidentes da República, do Senado ou da Câmara. Uma outra matéria em discussão entre os senadores fixa um tempo para o mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Assunto agora para Josiel Menezes. Josiel Menezes, Pacheco disse que não é uma afronta nem uma retaliação do Congresso ao Judiciário, né? Ele está otimista aí ou tem sim, né, retaliação? Não, eu não vejo como afronta, não. Eu vejo como uma solução para não usar o peso e contrapeso que poderia ser usado ali, colocando um ministro que está passando um pouco dos limites com relação ao impeachment. Eu vejo que seria mais uma disciplinação. Veja bem, essa PEC, ela trata de 2 assuntos interessantes. Qual que é? A questão das decisões monocráticas, ou seja, aquelas decisões que um ministro só faz em decorrência dos outros ministros. Então, a Câmara quer, né, o Senado também, que as decisões sejam tomadas por colegiado. Eu acho isso muito melhor e muito mais salutar. Por quê? Porque a partir desse momento, aquelas solicitações que são feitas por partidos que perdem, né, qualquer votação lá no Congresso, vá direto para o ministro e ele tome uma posição lá, uma decisão monocrática. Então, isso já alivia essa questão. E a outra questão é realmente um ministro ficar com esse poder vitalício, né, e que não poderia ser tão longo assim. Tanto é o ministro Zanini, por exemplo, e o ministro Alexandre de Moraes, eles vão ficar praticamente 30 anos, né, lá como ministro. Então, é um tempo muito grande, de muito poder para o ministro, e que precisa realmente ter uma disciplinação. Não vejo como afronta de maneira nenhuma, eu vejo como um modo de ajeitar as coisas para evitar que um poder tenha realmente... seja realmente superior ao outro. Como está sendo agora, o STF está sendo o poder mais forte hoje do Brasil. Ludmila, como é que você vê essa questão aí? Volta e meia, a gente está vendo aí, né, alguns ensaios, né, do Congresso Nacional, né, a respeito do trato, né, com o Judiciário, com o STF, por exemplo. É uma retaliação? Como é que você vê isso? Alex, retaliação... Eu vou fugir um pouquinho dessa palavra, mas eu acho que é uma forma que o Congresso, o Senado, arrumou de entrar numa bola dividida, sendo muito clara aqui, com o Supremo Tribunal Federal. O Rodrigo Pacheco claramente tem uma intencionalidade. O Rodrigo Pacheco, o Josué, é o próximo candidato a governo do estado de Minas Gerais e tende... ou está tentando flertar com esse eleitorado do Romeu Zema, que é mais próximo a essas pautas mais da extrema-direita e tudo mais. Nem gosto de usar essa coisa da extrema-direita nesse caso, não, mas para facilitar para a nossa audiência. Então, o Rodrigo Pacheco, na minha opinião, está fazendo política. Agora, quando você vai meter o bedelho sobre como funcionam as decisões no Supremo Tribunal Federal, para mim, sendo bem franca, eu entendo que há, sim, uma invasão em competências do Supremo. Por quê? Essas dinâmicas internas da casa, elas precisam ser reservadas ao poder que entrega a prestação jurisdicional.
É o Senado que vai falar disso? E por quê? Qual é o objetivo do Senado nesse momento? E aí, quando a gente pensa nas decisões colegiadas, Josiel, ouvi sua fala muito atentamente e é um bom argumento, mas quando a gente fala das decisões colegiadas, você imagina que todas as vezes que entrar uma questão no Supremo Tribunal Federal, nós vamos ter que esperar aquelas pautas quilométricas para que esse tema seja submetido a plenário, enquanto que a população aqui, civil, fica aqui reclamando o tempo todo. A justiça não tem celeridade. Esse caso chegou no Supremo já tem não sei quantos anos e nunca foi julgado, nunca foi apreciado. A maior parte das decisões monocráticas que vêm do Supremo, Alex, são decisões ou em sede de liminar, que depois são submetidas no plenário para que a decisão seja efetivamente consolidada. Então, portanto, há um juízo de celeridade aí. Ou são decisões que podem ser, via recursos, submetidas ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, me parece que é mais um jogo protelatório da classe política brasileira que se autopreserva o tempo todo, que ao receber uma denúncia lá, vai sempre tentar empurrar isso com a barriga, até que o Supremo julgue com os seus 11, 10 ministros, porque o presidente não vota. Então, assim, eu acho que a população precisa olhar para esse outro ângulo também. Qual é o interesse da corporativa classe política brasileira em evitar as decisões liminares, em evitar que as decisões mais céleres aconteçam no âmbito do Supremo Tribunal Federal? Fica essa pulga atrás da orelha também. Acho que há muito de senso de autopreservação aí.